é um Flamengo que pode entregar ainda mais. É aquilo. Gastar mais não garante que vai ganhar mais. Tive o exemplo do Botafogo. Eu falo muito isso, e até do Palmeiras, gente. Botafogo e Palmeiras gastaram o dobro do Flamengo em reforços nesse ano. O Botafogo eu nem falo, gente. O Botafogo foi um mico. O Botafogo gastou uma fortuna em um bando de jogador que não faz diferença, não ganhou nada, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada. Foi um papelão. Ixi, Igor Jesus e Gregory, aquele time não existe mais, acabou. O Arthur Jorge. Goleiro John. Que também foi embora. Agora, o Flamengo diz que vai se preparar ainda melhor, Mauro César Pereira. Você entende essa declaração do BAP de ser o Real Madrid das Américas? Ou não? Você acha desnecessário? E outra, Mauro, você concorda com o que eu disse? Não adianta também gastar e gastar mal. Ué, a gente vê o Botafogo. O Botafogo foi o que mais gastou até mais do que o Palmeiras. E nem chegou perto de ganhar nada. Eu acho que assim, primeiro tem que resolver a questão do contrato do técnico, né? Tem que renovar, não foi renovado ainda. E fazer contratações pontuais, né? E também algumas saídas, né? Tem jogadores como, por exemplo, Alan, Michael, Vinha, esses caras, Juninho, esses caras não são aproveitados. E aí cabe ao José Botto ser capaz de fazer boas negociações, né? Negociar bem esses jogadores de maneira que eles rendam receita, que pode ser reaplicada em novas contratações. Eu acho que essas três posições são as posições mais carentes, né? Um goleiro que possa disputar com o Rossi, um zagueiro e um atacante, um centroavante, né? Porque o Flamengo só tem o Pedro hoje, o Bruno Henrique jogou ali na função, mas não é a dele. Vai para o último ano de contrato também o Bruno Henrique, né? Já é veterano. A tendência é que ele perca espaço. E já falou em despedida, né? Ele já falou que o ano que vem deve ser o último ano dele. Eu acho um pouco precoce falar sobre isso, né? Chegar no final do ano, se ele estiver bem, ele vai querer continuar, né? Seja no Flamengo, até alguma proposta que ele receba. Então, eu acho que assim, não tem muita necessidade de fazer tantas contratações, a não ser que ele tenha baixas, né? Que algum jogador tenha uma proposta muito boa e saia. Como foi o caso do Gerson, que foi parar no futebol russo, o Wesley, que foi parar na Itália. Fora isso, acho que são contratações pontuais que são necessárias e o elenco já é bem forte. E é claro, é a questão do treinador, né? Acertar um novo contrato com o técnico, um contrato que também deixa o Flamengo... Tem uma questão também do técnico importante. Que muito se fala do Felipe Luiz para a Europa, mas não tem nada, né? Assim, proposta, não tem. Essa ideia de que ele vai para o Atlético de Madrid, isso é uma coisa do imaginário popular. Não existe nenhum sinal de que o Simeone vai sair. E uma mudança de Simeone para o Felipe Luiz é uma mudança de conceito assim, radical, porque são técnicos de proposta de jogo totalmente diferente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Então, se o Atlético amanhã contratar, o Simeone sair do Atlético e for buscar o Felipe Luiz, e tem o Fernando Torres, que está trabalhando lá na base, que seria a bola da vez. Enfim, não sabemos nem se o Atlético vai querer, de fato, contratá-lo. Mas, enfim, eu acho que o Flamengo tem que se proteger disso. Se, por acaso, ele pretende sair no meio do ano, então é melhor sair agora. Entendeu? Você tem alguma possibilidade? Você tem algum... Não. Quero ficar, quero cumprir meu contrato, quero ir até o final da próxima temporada, pelo menos, aí faz um ano de contrato com ele. Agora, se o Felipe Luiz tiver alguma possibilidade, que a gente não sabe, de no meio do ano ir para a Europa, ir para outro lugar, e ele quiser sair no meio da temporada, como fez Jorge Jesus, aí seria melhor não renovar e buscar outro treinador. Sair no meio do ano é um desastre. É um desastre. Aí seria muito ruim. Eu acho que esse papo tem que ser muito sincero. Sabe, eu acho que o clube tem que remunerar ele muito bem e ele tem que se comprometer que vai cumprir a temporada com o Flamengo. Eu acho que isso tem que ser um acerto ali entre as pessoas, sabe? No preto, no branco, mas também na palavra. Contamos com você e tal, e aí dá estabilidade para ele. Segurar a onda se amanhã tiver uma fase ruim, diante dos babacas da rede social que ficam querendo derrubar o rapaz e chamar de estagiário. Aí a gente tem que bancar o cara também. Não só de rede social, né, Mauro? De TV. Eu já vi gente em TV chamando ele de estagiário. Algum bobo alegre que deve falar um negócio desse, né? Meu Deus, né? Enfim, eu acho que é isso. Acho que assim, tem que haver um pacto entre as partes dele, né? Para que isso não aconteça, porque o maior risco é esse, é sair no meio do ano. E a temporada europeia, ela termina, ela vira no meio do ano. Então, que a gente saiba, ele teve uma proposta do Fenerbahçe, que era uma roubada, né? Confusão naquele clube turco. Aliás, o que tem de confusão agora? Nossa, tem gente presa agora. O negócio lá não era uma boa. Mas se ele tiver alguma sondagem, alguma coisa que a gente não sabe, então o empresário dele, de repente, alguém já está pensando, eu acho que ele tem que se jogar limpo. Vem cá. Você pretende no meio do ano, tem uma possibilidade? Não tenho e tal, quero ficar no clube até o final do meu contrato, até o final do ano que vem, aí segue para mais um ano.
Eu acho que isso é muito importante, remunerar bem e bancar o técnico também. Porque instabilidade, em algum momento da temporada, acontece. E aí ele tem que sentir a segurança no cargo. Ao contrário do que fizeram na gestão do Landim, que acho que foi um grande erro, que os técnicos eram limados assim muito facilmente e às vezes até sem serem os maiores responsáveis. Às vezes jogadores não queriam técnico e eles eram demitidos. Não, e isso que o Mauro falou, né? Aí eu dou a minha opinião. Felipe Luiz, é o que eu falo. Ah, o Felipe Luiz vai pedir muito alto, tá pedindo muito alto. Ele pode pedir muito alto. Que é o que eu falo. Aí, com o Jorge Jesus, algumas pessoas me falaram que o Flamengo, por não ter botado um pouco a mais, perdeu o Jorge Jesus. O que eu digo é o seguinte, gente. O Felipe Luiz, ele pode construir uma era no Flamengo. Então, se o cara no primeiro ano dele, o cara em 1 ano de carreira, ele ganhou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ele tem que ser valorizado. Pô, o Dorival Júnior ganha 2 milhões de reais no Corinthians, gente. O Dorival Júnior. O Renato Gaúcho ganhava uma fortuna em todo clube que ele ia. O Abel Ferreira eu não digo, porque é aí um cara que já ganhou tudo. Então ele ganha um salário de 3 milhões lá, até mais, e merece. Agora, mas se pedir muito alto tem que pagar. É a minha opinião. É a minha opinião. O cara fez por onde? Ganhando pouco, porque ele ganha um salário hoje muito mais baixo do que quase todos os treinadores de alto padrão do Brasil, ele ganhou tudo. Então agora, que seja valorizado. Até porque o Felipe Luiz, ele tem um perfil que pode sair para a Europa. Ele tem esse perfil. Tem. Ele fala inglês, trabalhou no Chelsea. Ele fala espanhol, é ídolo do Atlético de Madrid. Agora, eu concordo com o Mauro. Tem muito também dessa imprensa que a gente sabe que seca o Flamengo, falando, olha, Felipe Luiz vai para a Europa. Lá na Europa não tem nada sendo falado de Felipe Luiz na Europa ainda. Mas eu acho que ele merece muito a valorização. Eu acho que ele, mais do que qualquer jogador, merece a valorização agora. Por quê? Porque ganhou tudo ganhando mal. Ah, ganhando mal, Thiago. Olha o salário que você está falando. Ganhando mal pro mercado, para quem é burro e não entende. Porque o Felipe Luiz, eu vou falar até valor aqui, ele estava ganhando 300 mil reais. Meu amigo, nenhum. Dorival ganha muito mais que isso. Renato Gaúcho ganha muito mais que isso. Rogério Ceni ganha muito mais que isso. Abel Ferreira ganha muito mais que isso. Zubeldia ganha muito mais do que isso. Crespo ganha muito mais do que isso. Todos os treinadores. Léo Jardim ganha muito mais do que isso. Sampaoli ganha muito mais do que isso. Tira do esporte, é isso. De Vitória, talvez o Mirassol, um outro. Para um time top de Série A, um salário baixo. É isso. E ele ganhou tudo. Então agora tem que valorizar o cara. Tem que ganhar muito mais, sim, o Felipe Luiz. E eu acho que merece. E eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Flamengo tem que sentar com o Felipe Luiz, Piperno, Bruno, para dizer, queremos uma era de Felipe Luiz. E aí, eu mesmo digo aqui, eu quando tenho que criticar, vou criticar o Felipe Luiz sempre que eu tiver que criticar. Mas a gente em momento nenhum aqui falou, o Felipe Luiz tem que cair. Já não dá mais pro Felipe Luiz. Por quê? Porque se enxerga que é um cara que tem um projeto futuro. E que tem que continuar, Piperno. Ou seja, valoriza, bota o salário lá pro alto mesmo, porque depois vai vir um bando de bosta querendo ganhar alto. Tem isso. Pra assumir o Flamengo, ninguém vai pedir baixo. Vai ser um bando de treinador. Paulo Souza veio ganhando fortuna, Sampaoli veio ganhando fortuna, Domenech veio ganhando fortuna e não fizeram nada. O Felipe Luiz fez. E pra mim, Piperno, tem sim que hoje está entre os 3, 4 maiores salários de treinador do Brasil. Claro que sim. Ele tem uma espécie de Grand Slam de títulos. Ele ganhou Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, em um espaço de tempo curto. Então, ele trabalha num clube que tem um orçamento muito alto, né? Um clube que mais fatura no país, ou pelo menos vai fechar esse ano, né, na ponta desse ranking. Então, não há por que não pagar muito. Tem que pagar realmente compatível com o que ele entregou. E outra coisa, você comparar, por exemplo, com salários de técnicos e times bons da Europa, não estou falando dos times de primeiríssima prateleira, mas time bom. Por exemplo, esse ano lá na Itália, tirando o Napoli, todo mundo trocou de técnico. Então, toda hora, enfim, a Gazeta do Esporte publicava lá o valor que o clube ia gastar, por quanto tinha contratado e tal. Então, tinha técnico de time bom sendo contratado por 4, 5 milhões de euros por ano. É óbvio que isso não é pouco.
Mas você coloca aí, 400 mil euros, o equivalente a 400 mil euros por mês, em um continente, uma área do planeta, inclusive, com um padrão de custos mais altos que o nosso. Ora, 400 mil euros por mês é algo que cabe no bolso, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo. Sem contar com essa questão da paridade de poder de consumo. Ou seja, 400 mil euros aqui ainda é mais do que 400 mil euros de lá, da Itália, da Espanha e tal. Então, acredito que a questão da grana não vai ser obstáculo para o Felipe Luiz permanecer ou não. Eu acho que é muito mais projeto de trabalho e perspectivas de carreira. É ele falar para o Flamengo, olha, então, eu fico aqui até determinado momento. No dia que surgir uma proposta de times desse nível, eu saio. Se surgir uma proposta do Valência, eu não vou. Mas se surgir, por exemplo, uma proposta, sei lá, de um Newcastle, bom, aí eu penso. Então é esse tipo de coisa que eu acho que vai passar por essa negociação. Porque eu tenho a impressão que para o Flamengo, para o tamanho do bolso do Flamengo, pagar bem um técnico como o Felipe Luiz é o menor dos problemas. Tem que pagar o que ele pedir, na minha opinião. Ou, claro, negociar um pouquinho, falar, Felipe, porra, calma aí. Vamos aqui. Não, mas eu digo isso, Piperno, porque depois vem um bando de bosta querendo ganhar muito, pô. O que eu falo é isso, olha a quantidade de técnico ruim ganhando uma fortuna no futebol brasileiro. Aí você não negocia direito com um cara que tá voando, pra depois vir um cara ruim e ganhar o que esse cara pediu pra ganhar. É isso que eu falo. É por isso que eu digo que tem que valorizar muito o Felipe Luiz. O BAP, tá? Ele também deu essa declaração do Real Madrid das Américas, né? Que o objetivo dele é tornar o Flamengo o Real Madrid das Américas, que o Flamengo tem que estar no top 15 de faturamento do mundo, na opinião do BAP, né? E realmente o Flamengo aí chegando a um faturamento de 2 bilhões de reais. Vamos escutar aí o que disse o BAP, que o Bruninho Prado e o Piperno fizeram carinha, né, debochada. Vamos ouvir aí o que disse o BAP sobre o Flamengo virar o Real Madrid das Américas. O Flamengo tem que estar no top 15 de clubes do mundo. Eu imagino que a gente tem aí alguns anos para a preparação para o Mundial de 29. Já classificado para ele? Perfeito. Já. E a gente tem que estar preparado para brigar para ser campeão no Mundial de 29. Perfeito. Então nós vamos trabalhar nessa direção, para ser top 15 de faturamento no mundo, ainda que a gente esteja no Brasil, que a gente fature em reais e que a gente tenha como insumo jogadores que vêm de fora, né? Que você pague em moeda forte. Nós estamos fazendo um investimento muito forte na base do Flamengo, que a gente espera que dê os primeiros frutos aí em 27, 28. Então, eu vejo com muito otimismo o ano de 26, pelo que eu te falei, e sonhando alto aí para 29. Nos aguardem. Nos aguardem. Que maravilha. Nos aguardem. Eu acho que essa é a visão. Você dizendo que a ideia é transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. Em 10 anos. É isso. É isso. Esse é o projeto. Eu vejo que é absolutamente possível. É absolutamente possível. João, olha a situação que o Flamengo estava em dezembro de 12, o que a gente fez em 13 anos. Exatamente. Vamos congelar o tempo. Vamos voltar 12 anos atrás. E se dissessem, olha, o Flamengo é tetracampeão da Libertadores, é 9 vezes campeão brasileiro, faturou 2 bilhões, vai dar mais de 300 milhões de reais de lucro no ano. Quanto você aposta nisso? Quanto você ia botar, João? Quanto que o rubro-negro médio colocaria de aposta nisso? Eu acho que muito pouco dinheiro. Então, é o que eu sempre brinco e digo, olha, vamos sonhar grande. Vamos mirar na lua nos sonhos da gente, que se a gente errar, João, a gente acaba no meio das estrelas. Sim. Então nós vamos mirar no Real Madrid, sim. Por quê? Porque nós somos rubro-negros. Sim. Porque nós temos essa bipolaridade maravilhosa. Né? O rubro-negro não tem essa coisa de limite, né? De fronteiras. Né? Então tem um sonho e nós vamos trabalhar duríssimo todos os dias para chegarmos muito próximos desse sonho. Bruno Prado, o rubro-negro não tem essa coisa de limite. Eu já percebi, trabalhando com o senhor, eu já percebi que não tem limite algum. Tudo bem. Assim, tem alguma lógica no que ele fala, e já há um domínio, vocês estavam falando aqui, com o Piperno, você falou, há um domínio de 2 times nesse momento, né, o do Flamengo e do Palmeiras, esse ano foi do Flamengo. Assim, o problema de botar Real Madrid, botar adjetivos, assim, é que você acaba depois sendo cobrado por isso, né? Não precisa meter adjetivo, não precisa meter Real Madrid, Lua, Estrela, não, assim, Flamengo trabalhar e ter um dos 15 maiores orçamentos do mundo não é nada absurdo, não é absurdo isso é possível, não é uma coisa tão simples, mas é possível.
Isso dá para acontecer em algum tempo, sim. O Flamengo fatura muito, isso é um fato. Pode chegar a 2 bi de faturamento, pode, sem dúvida. Bom, vamos lá. Vamos aqui botar isso em prática. O Flamengo pode faturar mais do que qualquer clube europeu, tirando Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Bayern de Munique, Bayern de Munique, Arsenal. É isso, vocês concordam? Eu falei todos? Falei 8. Deve ter uns 10 aí, 10. Atlético de Madrid. Flamengo pode faturar mais que o Atlético de Madrid. Itália, a Inter de Milão faturou mais de 500 milhões de euros nesse último ano, até porque chegou... 500 milhões de euros é muito mais do que 2 bilhões. Juventus e Milan, 400, 350, em torno de... Então os italianos, os 3 faturam mais que o Flamengo já. O PSG... Eu não imaginava que o Milan, por exemplo, que não tá ganhando nada, faturasse mais que o Flamengo. É porque é euro, né? Sim. Euro. Assim, o PSG deu 800 e pouquinho, eu vi outro dia. No caso da França, por exemplo, já daria para ser o segundo. Dá. Porque a diferença do PSG pro segundo, putz... Portugal, à frente dá para falar mais que todo mundo. Assim, Então o Flamengo ainda não tá entre os top 15, né? Porque eu falei 8, o Piperno ainda somou aí mais uns. Não sei. Mas assim, não é uma coisa impossível. Tá falando em 10 anos também. Não é uma coisa impossível que ele falou. Tem uma questão aí que envolve o país que ele está. Ele falou mais ou menos isso, né? Que ele falou da moeda, no caso, né? Do real, que vale menos que o euro, que o dólar. Mas tem uma coisa também da nossa liga. Aí que está a diferença. O Flamengo, ele é um time hoje muito forte aqui, como hoje tem o Palmeiras como concorrente, e aí aparecem outros eventuais. Fazem muito essa comparação com a Espanha, que tem o Real Madrid e o Barcelona, e a gente falou isso aqui hoje mesmo, né? Na Espanha tem um terceiro bem fixo ali, que é o Atlético de Madrid. Assim, em relação aos outros, eu entendo a comparação com o Barcelona e Real Madrid em relação ao domínio dos dois. Mas a distância deles para os outros lá é maior do que aqui. Até fui pegar o último campeonato espanhol, a diferença do campeão Barcelona, ele fez 88 pontos. O Flamengo terminou com 79. O Flamengo do Jorge Jesus fez 90, aquilo lá foi muito fora da curva aqui no futebol brasileiro. Acho que o segundo maior campeão tem 84, 83, por aí. Aí a diferença do Barcelona para o quarto colocado, que foi o Atlético e Bilbao, o Bilbao fez 70 pontos. Foi de 18 pontos, quase 20 pontos. Aqui, o quarto colocado já é o Mirassol, que é um time pequeno que acabou de subir. A diferença do Flamengo para o Mirassol foi de 12. Então, assim, tem uns 10 pontos, assim, entre setores. O Flamengo tem 79, o 10º, Corinthians, tem 46, pode chegar a 49. Então, ficaria uma diferença de 30 pontos. Na Espanha, a diferença do campeão para o 10º ano passado foi de exatamente 40 pontos. Então, assim, há uma distância maior que é em torno de 10 pontos, assim, em relação ao campeão para o quarto, campeão para o 10º, campeão para a zona de rebaixamento. Eles lá, normalmente, têm 10 pontos a mais do que tem aqui. Então, aqui a distância é menor muito pelo país, porque aqui é um país comprador na América do Sul e vendedor para fora. Então, aqui é muito difícil você ter um time tão melhor que os outros, como o Real Madrid tem. Aqui o Botafogo pode acertar um time um ano e ser campeão das 2 principais competições. O Atlético pode acertar e ser campeão. O Cruzeiro pode acertar e ser campeão. Vai variar. Lá não tem a menor chance do Villarreal ser campeão espanhol, do Atlético Bilbao. São os dois e, de vez em quando, o Atlético de Madrid. Assim, sei lá, nos últimos 25 anos, o Atlético ganhou 2. Mas então, aqui tá parecido. Nos últimos 10 foram 7 do Flamengo e do Palmeiras. Só tiro do Botafogo, do Atlético Mineiro e qual foi o outro? Corinthians em 17. Mas então foi no... Foi no primeiro ano que a gente tá contando, então. O segundo ano, mas isso aí. Assim, há um domínio. É que aqui não é impossível, por exemplo, o Cruzeiro ser campeão ano que vem. Mas dá para dizer que é impossível, sei lá, o Bilbao ser campeão ano que vem. Assim, o Cruzeiro pode acertar um time e ganhar. Mas o Cruzeiro seria o Atlético de Madrid. Só que aqui não tem um Atlético, assim, varia. Aqui é capaz de um time que ficou em 10º esse ano. O terceiro ano que vem acertar um time e ganhar dos dois, inclusive. Teve um ano passado, o Girona fez uma campanha muito boa. Ficou em 4º, assim, é o limite. O Girona não ia ser campeão. Assim, eu digo que a diferença é menor. Assim, o Villarreal para ser campeão, que ficou em 5º ano passado, assim, tem que acontecer algo interplanetário. Assim. Aqui, dá para o 5º desse ano, eu não estou nem dizendo o 5º atual, que é o Fluminense, o Botafogo. Dá por ano que vem acertar 3, 4 contratações, acertar um time, contar com um certo tumulto nos outros e ganhar. É possível.
Um ano que o Flamengo perde um campeonato e vira aquela loucura, resolve mandar o técnico embora. Ou o Palmeiras também tem confusão. Aqui tem mais confusão. O calendário é mais pesado e tem mais jogo, desgasta mais. Então, acho que tem alguns fatores do Brasil que atrapalham um pouco nessa coisa de ter uma distância tão absurda em relação aos outros. O Bruno pegou um exemplo bom, porque você pega a Espanha, desde que o La Coruña ganhou o título dele lá, uns 25 anos. Em 2000. Atrás, exatamente, 2000, um quarto de século. De lá para cá, eu acho que tirando esses 2 títulos do Atlético de Madrid, só deu o Barcelona e o Real Madrid. O Valência ganhou, acho que 2002, Então, 2004. Depois disso, acabou. Não tem. Então, aqui, de 2004 para cá, tem um monte que já foi campeão nacional. Sim. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, os 2 de Minas. Então, aqui, realmente, historicamente, se dividiu mais. Só que agora a gente passa também por um período de mais concentração de títulos. O que está acontecendo com o Palmeiras e o Flamengo, eu não me lembro, e até estudando, até antes de eu nascer, não teve nunca assim, um domínio de tanto tempo. Assim, concentrado em 2, com exceções, que isso nunca aconteceu. Eu também estava estudando muito. Sim, Isso. Me surpreendeu. Estava lendo muito, li todos os livros aí, recentes sobre futebol brasileiro. mas não teve. Né, Bruninho Prado? A gente se ligava, inclusive, Sim, olha, eu tô vendo nesse aqui. livro eu achei isso. Aí, ó, tá aqui. Você passou novidades para ele? Claro. Aí falou, sei lá, o São Paulo tricampeão brasileiro, que onde a mãe chega e fala, o São Paulo vai dominar tudo. Aquilo durou 4 anos, na verdade, assim. Foi 2005, Mundial Libertadores, 6, 7, 8 tri brasileiro, depois não ganhou o Corinthians, até teve um período um pouquinho mais longo agora, lá de... Flamengo e Palmeiras no ano que vem, eles já vão para 8 anos de hegemonia. Sim. Que é desde 2018, né? Desde 2018. O Palmeiras ganhou em 2018, não foi? 16. O Palmeiras ganhou em 16, só que o Flamengo começa a brigar... Então já vai para 10. O Flamengo começa a brigar em 2018 e 19. O Flamengo ganha os seus primeiros títulos grandes nesse período em 19. Em 18 foi vice-brasileiro.